Vamos abrir em Provérbios 19. Provérbios, capítulo 19. Vamos ler. Alguém leu o versículo 18 e outra pessoa leu o versículo 19. Certo? Provérbios 19, 18 e 19. Homem de grande ira, tem que sofrer. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. O 18 e 19. Não cooperes para a morte deles. Isso. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Amém. Pessoal, aqui ele vai falar ainda sobre criação de filhos. Também vai falar sobre uma coisa que pode nos atormentar bastante, que é sobre a ira, né? A gente não controlar a nossa ira. Quatro provérbios hoje, né? 4 versículos hoje, primeiros aí o 18 e o 19. O 18 ele vai dizer assim, fica fácil de entender, né? Corrija o seu filho enquanto há esperança. Então, ele está falando aqui que existe um momento na vida do seu filho onde ele está muito mais apto a aprender, né? Então, esse é o momento em que você deve ensinar. É quando ele está ali na sede de conhecimento e você está forjando o seu caráter. Então, esse é o momento de enquanto há esperança, né? Então, é fácil, né? Corrigir o seu filho enquanto há esperança. O problema é Provérbio 19, versículo 18. Na Bíblia. Na Bíblia. Tá parecendo meus alunos agora. Provérbio, onde é que tem? Mas vamos lá. Aí, ó. Isso. Tudo bem. Aí a segunda parte diz assim, né? Mas não se exceda a ponto de matá-lo, ó. Interessante isso, né? Então, ele diz, ó, corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aí eu pergunto para vocês, né? O que é que ele quer dizer com isso? Será que a gente pode chegar a um ponto de querer matar os nossos filhos, né? Ele está falando isso ao pé da letra ou ele está falando isso de forma figurada? O que é que ele está querendo dizer com não se exceda a ponto de matá-lo? Quando ele fala aqui sobre isso, ele está falando literalmente mesmo. Ele está dizendo, olha, nós temos tantos casos de pais que se excederam e mataram seus filhos, né? Veja, e isso aí é importante porque a Bíblia, ela nunca incentiva você a agir com violência para o seu filho, né? Contra o seu filho. Ela incentiva a vara, ela diz que a vara da disciplina, na verdade, é amor para com o seu filho, mas você jamais deve bater no seu filho descarregando a sua raiva nele. Porque eu tenho 34 anos e a minha filha tem 4. Então, se eu for bater com a força que eu tenho, eu posso facilmente levar ela ou Heloísa a óbito. Então, não existe isso. Você jamais deve usar a vara para descontar a sua raiva. Então, como é que é isso na prática? Derrubou seu celular sem querer. Então, você já vira... Você não bateu para disciplinar. Você bateu para descontar a sua raiva. Olha, eu estou irado porque meu celular caiu. Eu preciso descontar em alguém. Então, eu vou descontar em quem derrubou. Eu vou descontar nela. Então, isso é pecar, né? Isso é se exceder. E aí nós temos vários casos, né, terríveis, tragédias terríveis, de pessoas que se excederam nisso e terminaram levando seus filhos a óbito, né? Terminaram matando os filhos. Essa parte é interessante. Corrija os seus filhos enquanto há esperança. Enquanto há esperança. Exatamente. Tem uma hora que até os pais têm que desistir, né? Tem uma hora que não tem mais, assim, não tem mais a influência que você tem sobre ele. Ainda pode ter pelo respeito, por tudo mais, mas não é como no tempo ali em que ele absorve tudo que você está falando, certo? Então,
É o pai que maltrata o filho, né? E se excede ali. Então, facilmente, veja, se eu não dosar a minha força, facilmente eu posso espancar o meu filho e facilmente eu posso levar ele a óbito, né? Isso aí é um grande mal. É interessante porque o versículo 26 ele inverte, né? Ele agora vai falar do filho que maltrata o pai. Porque ele vai dizer no versículo 26 assim: quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra, né? Como é que eu posso trazer desonra para os meus pais? Eu achava muito interessante que quando você é pequeno, principalmente em escola, assim, ambiente escolar, você meio que perde o seu nome. Você não tem nome, né? Você é o filho de fulano, né? Não, esse aí é o filho de Raquel e Marcos. Então tudo que você faz, na verdade, é o nome dos seus pais que está na boca do povo. Não, esse aí é o filho de Eduardo, filha de Eduardo e Mariana. Então, quando eu fazia um negócio errado, né, e eles falavam, não, esse é o filho de Mônica. Eu era mesmo no contexto, né? Estudava e minha mãe era professora do colégio lá. Esse é o filho de Mônica. Aí eu ficava querendo, não fale pra minha mãe não, ela não tem nada a ver com isso. Mas acabou, né? A desonra para ela já aconteceu, né? Porque todo mundo associava ao filho. Então é isso, né? O filho que dá desgosto aos pais, a gente carrega o nome da nossa família, né? E quando a gente casa, a gente agora lidera e carrega o nome da família também, né? Então, entenda, né? Como é que os filhos podem maltratar os pais na prática, né? É só quando eles usam drogas, né? Ou quando eles... E aí vai e vende as coisas dentro de casa. É só assim que isso acontece? Não. É quando, por exemplo, os pais, e eu já falei sobre isso, eles almejam nos filhos só coisas financeiras, né? Não, eu só vou estar satisfeito se o meu filho for doutor. Eu só vou estar satisfeito se o meu filho tiver alguma coisa. E não que a gente não deve incentivar os nossos filhos a estudarem, né? E nos darem orgulhos através do estudo. Não, incentiva o seu filho a estudar. Incentive ele a estudar e muito. Mas não fique orgulhoso do seu filho apenas se ele for uma fábrica de dinheiro, né? E eu já falei sobre isso. Eu pergunto sobre o filho das pessoas e as pessoas dizem, não, tá ganhando muito dinheiro. Não, eu não perguntei sobre a conta bancária do seu filho, né? Eu não perguntei sobre quanto seu filho tem, sobre a bolsa de valores, quanto seu filho está investindo na bolsa. Não, cara. Eu não perguntei o currículo do seu filho. Como é que seu filho tá? Não, meu filho é isso, tem doutorado, tem mestrado e tá ganhando muito dinheiro. Não, eu não perguntei o currículo dele, eu não tô querendo contratar ele, não. Eu quero saber da vida dele. Como é que tá? Ele casou? É muito comum. Você fala diretamente. Não, eu quero perguntar, eu quero saber sobre a vida dele, sobre a família, tem filho, tá bem. Quer falar da profissão, mas as pessoas literalmente falam mais sobre isso, né? Exaltam muito isso. Isso revela o desejo do coração de se meu filho ganhou dinheiro, então tudo bem. Eu não vou cobrar meu filho para a igreja. Eu não vou cobrar. Ele está ganhando dinheiro, né? Eu não vou cobrar a vida espiritual do meu filho. Eu não vou cobrar se os meus netos estão indo. Não, os meus netos estudam na escola mais cara e os meus filhos vão para qualquer lugar que eles podem ir. No mundo eles podem porque eles têm muito dinheiro. Então é isso que eu queria, né? É isso que ele sempre plantou. Ele está colhendo agora. Então é isso que importa. Certo? Então, esse filho aqui do provérbio 26, né? Ele maltrata o pai e ele manda a mãe para fora de casa. Versículo 27, né? Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras de conhecimento. O verbo aqui Salomão, ele repete muito, né? É ouvir. Como, filho, ouça a palavra de sabedoria, ouça a palavra de conhecimento, né? Então, geralmente o filho gosta de falar muito, ele gosta de argumentar muito. Ele tem muitas justificativas pelos seus erros, mas ele não está na idade, né? O filho, ele não está na idade de falar,
ele não está na idade de argumentar, ele está na idade de ouvir, né? Se ele se deixar ouvir, é isso que o provérbio está dizendo. Se ele se deixar ouvir, ele não vai se desviar da palavra. Ele não vai se desviar. Se você deixar ouvir a instrução, se você se deixar ouvir, você vai se desviar das palavras do conhecimento. Deixar de ouvir, né? Isso concorda muito, eu botei até aqui no esboço, com Romanos 10, 14. Olha, como ouvirão se não há quem pregue, não é? E como ouvirão se não há quem pregue? Se a gente não prega para os nossos filhos, como é que eles vão ouvir? Como é que eles vão ouvir? Palavra de instrução, palavra de sabedoria, não é? Se eu não levo meu filho para a igreja, se eu não me preocupo, se eu me preocupo apenas com o meu filho torcer o mesmo time que eu torço, né? O meu filho gostar das mesmas coisas que eu gosto. Como a gente fica feliz, né? Poxa, as mesmas coisas que eu gosto, meu filho gosta. Mas quanto ao evangelho, a gente não está nem aí porque a gente não gosta tanto assim do evangelho, então a gente não passa isso, né? Se não há quem pregue, não tem como ouvir. Esse é o ensinamento, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente entende uma coisa, veja, é como se a gente colocasse um checklist, né? 3 coisas eu faço para o meu filho, e isso aí, a gente olha para os pais, tem muito pai que não faz isso, e eu já faço, né? Então, eu sou aquela pessoa que faço o culto doméstico. Primeiro, né? Levo o meu filho para o culto. Então, checklist lá. Faço o culto doméstico, checklist. Ó, eu converso com meus amigos, quantos deles ninguém faz culto doméstico? Eu faço, né? Quantos deles não levam o filho todo domingo para a igreja? Eu levo. E terceiro, meu filho estuda na escola cristã, né? Então, eu tenho esses 3 checklists. Isso, você olha assim e diz assim, isso aí eu faço o que muito pai não faz, né? Mas quando você vai lá para Deuteronômio 6, quando você vai para a instrução dos filhos, está lá, olha, você vai falar para o seu filho andando pelo caminho. Olha, você vai falar a lei, você vai falar ao deitar, ao acordar. O que é isso? Não é só esse checklist, não. É cada pergunta que o seu filho está fazendo. Esse é o momento da esperança, né? Cada momento, é o seu comportamento diante do seu filho. Poxa, você fala um negócio, mas você mente. Você diz para o seu filho não mentir, mas você mente. Né? Você fala para o seu filho não responder você, mas quando o seu filho responde a sua esposa, você acha engraçado. E você fica, veja, você admirar certos pecados no seu filho, e aí você fica achando engraçado porque ele está fazendo, né? Não, você deve mostrar indignação para com o pecado, né? Então por que você não disciplina seu filho? Porque você não convive com seu filho, né? A semana toda o menino está na casa da tia, do tio, do avô, da avó. No final de semana você está fazendo hora extra, ele está no reforço, tudinho. Aí você diz assim, não tenho que eu disciplinar meu filho não faz nada de errado. Quantas vezes a gente vê isso de pai? Não, meu filho não faz nada de errado. Por que ele não faz nada de errado? Porque ele não conhece o filho dele, ele não convive com o filho dele. Por isso que ele não faz nada de errado. Ele faz de errado com a gente que está convivendo com ele. Faz de errado na mãe, dos avós. Mas você não se estressa com seu filho, por quê? Porque você não convive com ele. A gente termina que subestima demais os nossos filhos. Veja, os nossos filhos, eles são esponja, né? Por isso que ele diz, olha, fale, e não deixa ele falar não, é para ele ouvir. Porque se você falar e ele ouvir, ele vai assimilar o conhecimento. É só dessa forma. Não terceirize, né, o pastoreio dos seus filhos. Uma hora cai a ficha. Veja, você fica tratando, né? O menino tem 5 anos, 6 anos. Olhe, não faça isso não, que papai do céu briga. Pare de chamar Deus para o seu filho de papai do céu. Eita, papai do céu tá triste com você. Papai do céu. O menino sabe inglês. O menino de 4, 5 anos aprende a falar inglês fluente. 2 línguas, 3 línguas. O menino pega seu smartphone,
ele mexe, ele faz tudo. Aí por que ele não vai entender sobre ira? Por que ele não vai entender sobre pecado? Por que ele não vai decorar uma pergunta do catecismo? Por quê? Aí o menino fala inglês, mexe no celular, e na hora de falar de Jesus, você fala Papai do céu. Aí Davi pegou as 5 pedrinhas. Não, tira o menino do culto. Vamos fazer um teatro, vamos fazer... O menino... Você tá subestimando seu... Para as coisas de Deus, é aquele negocinho de criança, de bebê. E inglês, e celular, e curso daquilo, e curso daquilo. Por quê? O seu filho, não subestime ele. Ensina as perguntas do catecismo. Ele não vai aprender tudo de forma profunda. A gente não aprende. Que dirá ele? Mas ele vai entender conceitos. Você pode ensinar conceitos aí, eleição, lei, ira, graça, né? E ele vai aprendendo isso aos poucos, ele vai aprofundando. Né? Pergunta a Felipe lá, as perguntas que Lucas faz, que os meninos fazem, né? Como eles desenvolvem isso aí. Então, nós devemos ensinar para os nossos filhos, e eles vão aprender. Né? Continuando em versículo 19, diz assim: aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Né? Então, veja que ele falou no 18 sobre ira do pai para um filho, só que agora ele fala sobre ira, mas ele fala de um contexto mais geral. Ele fala de uma pessoa que vive se irando. Ele está dizendo assim, se você não travar, se você não disciplinar a pessoa irada, ela não vai deixar de se irar. Né? Ele diz, se você não travar ela, você sempre vai ter que estar chamando a atenção dela, porque ela está irada. Certo? Então, a gente jamais, né, do mesmo jeito que você não deixa de disciplinar o seu filho, mas você não age com ira para não se exceder e isso levar à morte, como ele diz no versículo 18, você não deve deixar de disciplinar o adulto também. Como autoridade eclesiástica, como no igreja. Você não deve alimentar aquela pessoa que está irada. Né? E muitas vezes com a capa de justiça. Então você vai lá e você vai conter essa ira no meio da sua casa, ou você vai conter essa ira no meio da sua igreja. Né? Veja, tem coisa que seu filho vai obedecer imediatamente que você falar. Você falou, ele obedeceu. E tem coisa que o seu filho vai ter dificuldades de obedecer, porque ele tem dificuldade com aquilo mesmo. Tem coisa que seu filho vai testar você. Eu quero, meu pai não deixa. Mas eu vou insistir, eu vou ver até onde eu posso ir, porque meu pai é assim, se eu insistir, ele deixa. E eu quero muito isso. Então você não vai deixar. Ele vai testar você. Ele vai ter muita facilidade de obedecer algumas coisas, como o pastor Rodrigo falou, e ele vai ter muita dificuldade de obedecer outras. E são essas nuances que você vai ter que entender. Não, meu filho é fraco nisso aqui. E eu tenho que trabalhar isso aqui nele, porque se eu não trabalhar, isso vai ser um problema muito grande no futuro. E vai ter um momento, vai ter uma hora que eu não vou ter mais esperança de tratar isso com ele. E aí, veja, se eu não tratar isso com ele, sabe quem é que vai tratar com ele? O magistrado civil. Né? E, naturalmente, o magistrado civil não vai ter tanta didática e tanta piedade como eu tenho. Entendeu? Entenda isso. Vai ser doloroso tratar isso no seu filho. Mas vai ser muito melhor você tratar do que a polícia tratar. Entendeu? Vai ser melhor você tratar do que a sociedade tratar. Porque, naturalmente, e não é para ser assim... O magistrado não está nem aí que ele é seu filho e ele é uma pessoa, e na infância ele era uma pessoa boa. Não está nem aí para isso. Ele vai executar a punição. Ele vai executar a justiça. Né? E pronto, e acabou. Então, é muito melhor você tratar, por mais doloroso que seja, do que você ver a sociedade, do que você ver os outros tratando algo que você não tratou na infância. Né? Se você não tratar o homem irado, você vai sempre estar tentando falar ali com ele, porque ele vai estar sempre irado. É muito bom eu chegar para minha filha e dizer assim que ela é uma vencedora, ela sempre vai vencer. Eu estou jogando com ela e aí eu faço para que ela sempre ganhe. Né? É muito bom ver no rosto da minha filha
ela ganhando, né? E eu tô nem aí para perder. Eu era competitivo e gostava de ganhar, mas agora que eu tenho uma filha, eu quero que ela ganhe. Mas se eu, de forma sutil, for começando a colocar na cabeça dela que ela é uma vencedora e ela sempre vai vencer, quando ela chegar no mercado de trabalho, ela vai se frustrar. Por quê? Eu vou dizer exatamente, eu vou dizer que ela é muito boa e ela é a melhor. Quando ela chegar no mercado de trabalho, ela vai ver que ela não é a melhor. Que ela vai ter que trabalhar muito para ser, quem sabe um dia, boa e a melhor. Mas que ela não é. E aí ela vai se frustrar. E a gente tem tantos jovens se matando, a gente tem tantos jovens aí, ele não sabe lidar com o não, porque na casa dele ele nunca ouviu não, ele não sabe o que fazer quando alguém nega alguma coisa a ele, ninguém nunca negou, né? Então é isso, por mais que seja prazeroso, não, filha, ó, dessa vez você perdeu, aí o papai ganhou. E assim, às vezes a gente ganha, a gente perde, o que importa é competir, não sei o quê. Quando ele chegar na escola e ele perder, quando ele chegar na escola e ele não for o melhor da turma, ele vai se frustrar. E na escola, muitos pais tentam ainda fazer isso, né? Não, ele tem que ser o melhor, ele tem que ser o bem tratado, né? Mas não tem como você manter isso, talvez na escola você consiga, mas vai ter uma hora que ele vai ter que enfrentar a vida, né? E isso é muito importante. Nós precisamos ensinar isso para os seus filhos, certo? O homem irado, ele precisa sofrer o castigo, né? Ele está dizendo isso. Ele precisa sofrer o dano, porque aí ele não vai fazer de novo. Quando ele sentir o impacto do castigo, o impacto do dano. Eu vou estar cuidando dele, na verdade. Eu vou estar ajudando ele quando eu mostro a ele as consequências dos atos dele. E aí, para terminar, versículo 29, preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas do tolo, né? Ele está falando, lembrando, né, Provérbio 19 nos dá um contexto do tribunal, né? Aquela pessoa que é corrupta, aquela pessoa que está cometendo crimes e está sendo impune ali, está passando, ela está achando que ela venceu. Isso é vencer na vida, né? Aquela pessoa que está sendo rebelde, que está descumprindo o 5º mandamento, que está desonrando o pai, que está desonrando as autoridades, ela está achando que o Brasil é assim, né? O Brasil é o país da impunidade. Tudo bem, ela não vai passar do juízo final. Ele está dizendo, os açoites e as punições estão preparados para essas pessoas. O carrasco só está esperando a hora dele executar o juízo para essa pessoa. E ele fala uma palavra dos zombadores, é justamente esse. O ímpio, ele é zombador, ele escarnece. Que negócio é esse de lei? Que negócio é esse de ele zomba. As pessoas de fora da igreja zombam da gente. Aí tá toda quarta-feira, tá todo domingo, estudando o mesmo livro. E fazendo lavagem cerebral de vocês. E só estuda esse livro. E só fala desse livro. Eles estão zombando, né? A falta de conhecimento deles faz com que eles zombem do nosso estilo de vida, da forma como a gente vive para glorificar a Deus, né? Entenda isso, é o que Provérbio sempre está dizendo. Filho, escute o seu pai. Temer a Deus, a maior prova de amor que a gente dá a Deus, a maior prova que o povo de Israel dava a Deus em amor era obedecer os mandamentos. E a maior prova de que o povo não estava amando a Deus, de que o povo abandonou a Deus, é exatamente quando eles olhavam para a lei e eles ignoravam, e eles entravam em idolatria. Isso, não obedecer os mandamentos. E quando a gente faz isso, a gente sofre, né? A gente sofre. Eu mostrar para minha filha, olha, você não obedece, filha, porque o seu pai era um grande filho e obedecia. Muita gente faz isso, né? Olha, você tem que estudar, filha, porque papai, ele sempre estudava e sempre tirava nota boa em todas as matérias. Eu sou sempre um exemplo, né? Eu nunca peco, nunca pequei em nada. Não, o desafio para os meus filhos é eu mostrar que eu sou pecador igual a eles. Olha, eu sou passivo de erro. E seu pai também errou, filha, quando fez isso. Seu pai não era bom em tudo, em todas as matérias. Ele tirou nota baixa também. Porque o padrão de obediência que eu tenho que passar para os meus filhos não é o meu. Porque ele vai conviver comigo uma hora ou outra. Essa máscara vai cair, né? Essa máscara vai cair e ele vai se frustrar.
Porque ele tinha aquele padrão de eu nunca pecava, eu nunca errava. Não, filho, eu sou passivo de erro também. E todos nós, eu e você, juntos, a gente tem que pedir perdão a Deus. O padrão de obediência da gente é Cristo. Porque Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente. E agradou o Senhor moê-lo, né? Pastor Paulo até falou disso, né? Porque Pastor Paulo, nos aconselhamentos ontem, ele disse, olha, por que Deus se agradou, né? Isaías vai dizer, agradou ao pai moê-lo. Por quê? Porque Deus é um Deus sádico e gostou de ver o seu filho sofrendo e se apartar ali do relacionamento de amor que Deus tinha com ele, a ponto do filho se sentir abandonado. Ele ficou feliz com ele, não, ele agradou moê-lo porque fazendo isso, ele ia trazer todos os seus eleitos para perto dele. Então foi um sacrifício que valeu a pena, porque todos os seus eleitos agora estariam perto dele. Então valeu a pena isso. Esse é o agrado do Pai, né? Esse é o padrão de obediência que a gente tem que seguir. Não é é claro que nós temos que ser um referencial para o nosso filho, obviamente. O nosso filho vai pegar muito o referencial de nós. Mas quando o assunto é pecado, filho, todos nós pecamos. E esse é um pecado que a gente vai ter que lidar, seu. Vamos ver o exemplo de Cristo. Vamos ver o que é que Cristo faria. Olha o tamanho da obediência do filho. Esse é o padrão de obediência que o seu pai e que você tem que ter. Cristo é o Senhor da nossa casa. É muito interessante aqui, irmãos, porque esses dois últimos versículos, né, que restam de Provérbios, eles vão falar pra gente sobre, mais uma vez, como ele já tinha falado antes sobre isso, ele vai falar sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. É um assunto bastante profundo na teologia e também na Bíblia, né? O versículo 21, ele foca em soberania de Deus, e o versículo 23, ele foca em responsabilidade humana. Né? O 21, ele vai dizer, olha, como Deus ele tem os seus planos, né? Ele conduz os seus planos, porque no final de tudo, né, ele decretou cada um dos seus planos e a execução deles. E nossos planos não acontecem, né? A gente planejar e executar, isso é uma percepção nossa. Mas na verdade Deus ele decretou tudo aquilo ali que é executado por nós. E o versículo 23, responsabilidade humana. Né? Ele fala sobre aqueles que buscam o temor do Senhor. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito. É como se ele estivesse dizendo assim, não, aquele que escolheu, né, obedecer a Deus, ele vai ter uma satisfação tal que... E vai ter uma consequência disso. E a consequência é, nenhum mal o visitará, feito o versículo 23 vai dizer. Então aquele que tem aí a decisão de temer a Deus, né? Então um pouco sobre responsabilidade humana. Ok? Tem uma frase que eu peguei aqui para esse esboço, que diz assim sobre o fato do homem planejar e ele executar aquilo apenas que Deus decretou para ele, né? Que diz assim, enquanto o homem faz planos, o Senhor ri, né? O Senhor, ele sorri. E é claro que isso é um antropomorfismo, digamos assim, né? Porque Deus ele não fica rindo da não execução dos nossos planos ou da não execução dos planos dos ímpios, literalmente. É uma imagem mais dos nossos filhos, quando nossos filhos, principalmente na fase pequena, eles têm aquela ideia mirabolante, né? Que a gente sabe já pela nossa maturidade como pai de que não vai dar certo. E aí ele chega pra gente e diz assim, pai, ó, porque tal a gente fazer isso, 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 e a gente dá aquele riso de perplexidade, porque dizer, não, isso não vai acontecer, não tem como isso aqui dar certo. Né? Ele está achando que vai dar certo, porque ele ainda não tem uma vivência disso, ou ele ainda não alcança que isso não vai dar certo. E você tem toda a autoridade, todo o poder, né? E toda a maturidade de vetar aquele plano que é um plano imaturo. Isso é comum. Eu acho que a maior representação disso realmente é o Salmo 2, né? Que nós cantamos bastante na nossa igreja. E ele é isso mesmo.
Qual é o sentido do Senhor zomba deles, né? O Senhor ri, né? Ou o Senhor zomba deles. É a reação de Deus, né? Eu acho que eu já falei sobre isso. É um riso, não é um riso é um riso de perplexidade diante da decisão dos reis ali do Salmo 2 em se juntar contra Deus, em achar que existe uma possibilidade e cogitar a ideia de batalhar com Deus e vencer, né? Então, olha, vamos nos unir, vamos nos juntar, porque juntando as nossas forças, nós temos uma chance contra Deus. Então, diante dessa possibilidade, Deus, ele ri, ele zomba, é um riso de perplexidade. É óbvio que vocês não vão chegar aos pés do meu poder. É óbvio que isso não vai dar certo. Certo? Então, só para a gente se aprofundar aqui no Provérbios, ele vai dizer assim, né? Há muitos planos no coração do ser humano, né? Então, pegando essa primeira frase aqui, de fato, a própria palavra de Deus vai dizer que o coração ele é enganoso. Então, quando o autor aqui, quando Salomão aqui, ele fala sobre planos no coração do homem, ele está falando sobre os planos contra Deus, certo? Porque o nosso coração, ele é contra a natureza, ele é com a nossa natureza pecaminosa, né? Ele vai na onda da natureza pecaminosa. Então, quantos planos nós temos nossos, né? Pela nossa força, e aí a gente pode dizer que é nossa força mesmo. Quantos planos nós temos contra Deus? Na verdade, a nossa natureza pecaminosa e o nosso coração, e entenda isso, né? Às vezes a gente comete uma atitude, ou a gente executa um plano nosso, mas a gente sabe a intenção do nosso coração daquilo ali, né? O nosso coração, você fez aquilo ali, as pessoas entenderam uma coisa, mas a sua intenção é totalmente diferente daquilo ali. Aquilo que você quer alcançar é diferente daquilo ali. As pessoas perguntavam as coisas a Jesus e não contavam que Jesus era aquele que sondava já os corações, né? Então ele já ia na intenção da pessoa e muitas vezes constrangia ali, porque ele ia no âmago da pergunta, né? Algo que se você pode facilmente, eu que não tenho esse poder, né, de sondar o coração, então algo que você facilmente pode me enganar. E entenda, o coração ele tem um plano B, um plano C e um plano D para fazer você se curvar à vontade dele. Né? Na verdade, se a gente não tiver uma intimidade espiritual, o coração é assim, não é? Não, eu sei que agora você está firme, Eduardo, e você está fazendo as coisas certinho, tá obedecendo a Deus, mas olha, se você bobear, eu tenho um plano aqui para tirar você disso aqui. Né? E eu tenho um plano C também para tirar você disso, e tenho um plano D para tirar você disso, né? Então é isso, o coração do homem, ele tem muitos planos, né? A gente tem muito plano, a gente tem muita ideia de driblar as coisas, de fazer as coisas. Então, a gente está em Provérbios 19, 21. Certo? E aí vem a adversativa, né? Mas o propósito do Senhor permanecerá. Certo? Nós podemos ter vários planos, e até os nossos planos, eles são decretos de Deus. Mas a execução dos nossos planos, ela só vem se Deus ele decretou aquilo. Né? Então, o Bruce Waltke, comentando essa parte, ele vai dizer, olha, o seu sonho, ou a sua perspectiva, ou o seu anseio, ele fica apenas ali no campo da ideia, não é? Mas a realidade é aquilo que Deus decretou. Né? Então, aquilo que Deus decretou é a verdadeira realidade. Aquilo que você almeja, tem coisas que nós almejamos que elas estão pareadas com os decretos de Deus. Então vai acontecer. Tem coisas que almejamos que elas não estão pareadas com os decretos de Deus. Então só está decretado a gente almejar mesmo. Mas a gente não vai alcançar. Diante disso, né,
nós, diante da soberania de Deus e dos seus decretos, é proibido sonhar? Será que é proibido sonhar? Será que não é dado a gente o direito de sonhar, já que, olha, eu querendo ou não, o decreto de Deus vai acontecer? Não. Você pode sonhar, você pode almejar, né? E com certeza, quando você vai se familiarizando com a palavra e tendo intimidade com Deus, os seus sonhos, eles vão estar pareados com a palavra, mas entender que, no final, é a soberania de Deus que vai ser, é a vontade de Deus que vai ser executada. Né? Porque nem tudo que a gente sonha é contra a palavra de Deus. Quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente vai desejando as coisas de Deus mesmo. Né? Poxa, é um sonho totalmente da vontade de Deus eu querer casar, eu querer um emprego para sustentar minha família, eu querer que o meu filho esteja aos pés do Senhor, eu querer ter filhos, né? Eu querer ter muitos filhos, eu querer ter uma casa grande para abrigar os meus muitos filhos. Isso não são desejos pecaminosos, né? Mas tem desejos lícitos que a gente tem, desejos que aparentemente são desejos da vontade de Deus, que não está dentro, não é plano de Deus para as nossas vidas, né? Então cabe nós entendermos a vontade de Deus e o que Ele quer para a gente especificamente, mas jamais deixar de nos planejar, né? Então eu devo me planejar, eu devo antecipar os meus passos, eu devo ser prudente, né? Isso não é um incentivo, a soberania de Deus não é um incentivo para a imprudência. As coisas vão acontecer, eu me planejando ou não, então eu não vou me planejar. Não é um incentivo para isso aí. Certo? Voltando aí um pouco para o Salmo 2, né? O Salmo 2 vai dizer, olha, por que se enfurecem as nações, né? Por que se amotinam as nações? E aí ele vai dizer assim, nós cantamos, né? Pensam os povos sempre em vaidade. E ali, essa vaidade, ela é uma vaidade muito parecida com Eclesiastes, né? Que pensam, em outras versões tem, pensam os povos em coisas vãs, né? Então, são coisas o quê? Efêmeras, são coisas inúteis, né? Por quê? Porque o que é que esses reis estão se juntando para pensar? Não precisamos de Deus. Isso é pensar uma coisa inútil. Na verdade, temos força para se unir e lutar contra Deus. Isso na verdade, é uma coisa inútil. Isso, na verdade, é uma coisa vã, né? Isso é uma coisa totalmente efêmera. É inútil pensar isso. Vamos contra ele e temos a possibilidade de conseguir lutar contra ele. Isso é pensar coisa inútil. Nós já vimos detalhadamente, e a gente até está tendo uma lembrança aí dos livros de Josué e Juízes, né? Nunca na história da palavra de Deus, né? Nunca ali em nenhum episódio de Josué, de Juízes, quando o povo estava lutando e estava para reconquistar a terra prometida, o povo perdeu uma batalha porque, poxa, de fato o outro exército era mais forte. E aí Deus não teve jeito de Deus ajudar o povo de Israel, né? A gente nunca vê essa linguagem, né? Quando é que o povo perde? É quando o povo está mal com Deus, né? E aí Deus vai lá e Deus dá força ao inimigo para lutar contra Israel e vencer. E subjugar Israel por anos e anos, quando é lá em Juízes, né? E fazer uma cidade pequenininha como a cidade de Ai, vencer o povo de Israel, logo depois de eles terem vencido Jericó. Porque uma pessoa desobedeceu a Deus e não disse a ninguém, né? Que foi Acã, o pecado lá de Acã. Né? E veja, toda vez que Israel perde, é porque Israel fez alguma coisa contra Deus e Deus foi lá e... Porque quando Israel está obedecendo a Deus, é chuva de pedra na cabeça do inimigo, né? A gente tem um episódio lá de Josué, chuva de pedra. O inimigo tem muito numeroso, chuva, é pedra caindo na cabeça deles. Literalmente ali, Deus com Gideão, onde é que você vê uma história que 300 pessoas lutaram contra 140 mil midianitas e venceram, né? Isso é matematicamente impossível. É matematicamente impossível com 32 mil, como Gideão tinha, né? Que dirá com 300.
É impossível um homem com uma queixada de jumento pegar 1000 homens e matar eles, como Sansão. Né? Então é nitidamente o poder de Deus ali. E quando o povo não ganha é porque Deus não quer que ganhe. Né? Se anoitecer o povo vai ganhar força. Então tá bom, o sol para. A gente para o sol, vocês terminam a batalha e aí pronto, acabou. Quando vocês terminarem a batalha, o sol volta a andar de novo. Né? Claro, ali na perspectiva de Josué. Então sempre é Deus, né? Sempre é Deus mostrando que o decreto dele vai se cumprir. E o inimigo ele não tem força nisso aí. Certo? Um dos grandes versículos que eu acho, assim, particularmente sobre a soberania de Deus, é Tiago 4. Alguém pode abrir aí pra gente ler? Tiago 4, 13 a 15. Tiago 4, 13 a 15. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, olha, isso é você reconhecer a soberania de Deus, né? Quem é você para dizer assim, tudo que eu planejei para amanhã vai acontecer? Porque eu planejei, né? E eu organizei tudo direitinho, então vai acontecer. Quem é você para chegar para Deus e dizer isso? Você pode planejar, e se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas, olha, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. E essa é a linguagem dele, né? Na verdade, você dizer assim, né? Se Deus quiser, não só viveremos. Então, primeiro eu preciso estar vivo amanhã, né? Primeiro eu preciso acordar amanhã para executar o meu plano. Né? Então, se eu acordar, é isso que você deve dizer a Deus. Se eu acordar, se Deus deixar eu acordar, aí se for da vontade de Deus, aí eu vou executar isso e aquilo. Então, e essa é a crença da vontade de Deus. Né? Então, na soberania de Deus. Quem é você para achar que você pode surpreender a Deus, frustrar o plano de Deus, né? Ou surpreender a Deus em como eu sou planejado, então Deus vai se submeter à execução ao seu planejamento e por causa do seu planejamento ele vai deixar você executar ele. Eu particularmente fiquei impactado quando a gente está vendo lá a primeira Reis, Pastor Rodrigo, e, poxa, algo tão simples no texto, e particularmente eu nunca tinha percebido. Né? O Pastor Rodrigo domingo falou assim, veja, eu nunca tinha visto uma comparação de Salomão com Saul, né? E isso é notório. Quando a gente vê a história de Saul perseguindo Davi, a gente diz, não, tudo bem, Saul é o rei da aparência, né? É o rei que Israel merecia mesmo. Então Saul é desse jeito mesmo, impulsivo, não era sábio, era tolo nisso aí, a sua tolice cegou ele, e ele foi lá a vida toda agora, o objetivo dele era perseguir Davi, tudo bem. Mas agora quando você pega o homem mais sábio do mundo, fazendo a mesma coisa, né? Ele recebe a notícia que o reino dele vai ser dividido, a gente viu domingo lá, e logo depois ele vê a ascensão de Jeroboão ali e ele não, olha, eu vou frustrar o plano de Deus, né? Eu vou tentar perseguir esse rapaz aí, porque então, o pastor Rodrigo falou, né? O pecado, ele pega a pessoa mais sábia do mundo e ela faz ela cometer tolice, idiotice e tal, que agora Salomão, filho de Davi, eu não vou dividir o reino no seu reinado por amor do seu pai, né? Porque foi uma promessa que eu fiz ao seu pai, à sua descendência, a geração. Agora, depois você vai ser dividido. Não, eu vou tentar frustrar o plano de Deus aqui. Eu vou mesma coisa, mesma atitude. Então veja, é o pecado que cega, o pecado que cegou o homem mais sábio do mundo para dizer assim, vou frustrar o plano de Deus. Né? Então, Deus é soberano e aquilo que ele decretou e aquilo que ele prometeu vai se cumprir, ninguém consegue mudar isso. Né? Então, e aí a gente entra aí no nosso último versículo, né, do capítulo 19, que é a questão da responsabilidade humana, né? O temor do Senhor conduz à vida,
aquele que o tem ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. Obediência é sinônimo de amor, né, para com Deus. Quando nós obedecemos os seus mandamentos, nós estamos mostrando na prática que nós o amamos e entendemos a sua palavra. Mas eu queria que vocês explicassem como assim o autor está dizendo que aquele que teme ao Senhor, nenhum mal vai visitar a casa dele, digamos assim, né? Nenhum mal visitará. Por que eu não posso usar esse versículo para dizer assim, olha, tá vendo? É só você obedecer a Deus que você não vai passar por problemas, né? Que você não vai... Porque está dizendo, nenhum mal visitará. Então por que você está tendo problemas? Se você teme a Deus, né? Se você teme a Deus, não era para você passar por problemas. Então o que é que ele quer dizer que nenhum mal visitará? O mal que afeta o corpo, ele vai vir. Mas o mal que afeta a alma não vai vir. Esse é o mal que realmente pode nos prejudicar. Esse é o mal que realmente é prejudicial. É o mal contra a alma, né? Digamos assim, o mal que vai condenar a sua alma. É a Páscoa, então, que vai nos salvar, né? O sacrifício de Cristo. Então, todos nós estamos sujeitos às mesmas doenças dos ímpios, né? Todos nós estamos sujeitos às mesmas limitações. Não é porque a gente é crente que a gente não vai ter um problema de depressão, não vai ter câncer, não vai ter outra coisa. Para a gente não achar que a doença pode, feito o pastor Rodrigo falou, né? Pode ter alguma coisa ligada ao que eu fiz. Eu fiquei resfriado porque eu desobedeci e fui para a chuva. Eu vou dar um exemplo, né? Mas aqui não, aqui eu fiz tudo, eu fui diligente, fui uma pessoa saudável e peguei um câncer. Então não é isso. Isso pode chegar ao meu corpo, pode chegar. Eu posso passar por problemas financeiros, eu posso passar por um problema de desemprego, e não é porque diretamente eu fiz algo específico para pegar isso aí. Não é esse mal que ele está falando, né? Porque a teologia da prosperidade pega isso e diz, não, se você está passando por isso específico, algo que está combatendo aí o seu corpo, é porque você não está fazendo alguma coisa para agradar a Deus, e isso vai frustrar metade da comunidade cristã, digamos assim. Né? Não, é o mal que é realmente prejudicial, é a condenação, eu pecar e eu chegar à conclusão de que isso foi muito bom, né? E Deus me entregar o meu próprio desejo e a minha própria paixão. Então esse é o mal que realmente pode me prejudicar, certo? Então, o pastor Rodrigo fala bastante sobre isso nos seus estudos e pregações. Existem bênçãos que são condicionais, né? São as chamadas bênçãos condicionais. Isso tem muito a ver na teologia sobre vontade decretiva e vontade preceptiva. Né? O que é a vontade decretiva? É uma vontade que Deus toma que ele não incluiu o ser humano em nada daquilo ali que ele tomou a decisão. Por exemplo, como eu falei lá em Efésios, a vontade de nos salvar. Nós não éramos nem nascidos para... Ele não incluiu a gente em nada disso. A gente não deu opinião, a gente não participou, nada. A gente nem era nascido. Ele foi lá e colocou o nome da gente no livro da vida, né? Mas a vontade preceptiva, digamos assim, é uma vontade dele nos dar o mandamento e diga assim, olha, se você obedecer, bênção para você e para sua família. Se você não obedecer, maldição para você e para sua família. Né? Mesmo que ele já tenha decretado todas as coisas, é algo que, e principalmente na nossa perspectiva, é algo condicional. É quando ele chega para Moisés e diz assim, vou matar esse povo, eles foram desobedientes. Aí Moisés ora, clama, não sei o quê, aí a Bíblia fala que Deus voltou atrás, né? Poxa, Deus voltou atrás mesmo, ele ia fazer e Moisés mudou a opinião dele com a oração? Não, foi uma condicional. Deus, ele decretou aquilo para impulsionar Moisés a orar e Moisés entender que Deus responde a oração e Deus foi lá
e não fez aquilo, né? Então é algo que são as bênçãos condicionais do Senhor, certo? Então Jesus ele chega e diz assim: eu vim fazer a minha vontade, eu não vim fazer, perdão, a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, né, que está nos céus. E veja como isso é precioso, né? Eu e você estamos incluídos na vontade do Pai que está nos céus, né? Porque Jesus ele veio para nos salvar. Ele veio salvar aquela lista, né, já pré-determinada, já determinada, na verdade, que Deus ele separou para Jesus executar a obra, né? Então, essa é a vontade do Pai. Eu vim executar a vontade do Pai. Essa é a bênção do Filho lá de Efésios, né? Eu vim executar a vontade do Pai. É algo que a palavra de Deus nos impacta. O testemunho, né? E por isso a comunhão, ela é tão importante. O testemunho um dos outros impacta também, porque veja só, Filipe está passando por uma situação e como Filipe está aceitando essa situação. Isso me impacta. Olha o tamanho da fé, né? Olha o que é que Deus pode fazer na vida dessa pessoa, porque olha como ele está passando por essa tribulação. Isso também me motiva como tendo comunhão com meu irmão, né? Olha o tamanho dessa fé. Né? Então é Deus que proporciona. Não é o mérito de Filipe, não é o mérito de Marcos, o mérito de Herbert, né? Mas é o tamanho da fé que Deus proporciona à pessoa em aceitar a vontade do Senhor. Isso também pode ser um testemunho impactante para mim. Né? Dizer, poxa, olha a capacidade que Deus dá às pessoas de crerem na sua vontade, no seu decreto. Né? Então, muitas vezes é algo que falta na nossa oração. Nós entendermos a soberania do Senhor. E o que é isso na prática? É nós descansarmos no Senhor. Né? Na verdade, a gente deveria pedir mais isso em nossas orações, né? Senhor, que eu possa descansar na tua vontade, que eu quero muito isso, né? O Senhor sabe o desejo do meu coração, mas que seja feita a tua vontade e que eu descanse na tua vontade, certo? Então, eu olho para a vida de Jó, por exemplo, né? Eu estou chegando no livro de Jó lá com os meninos da escola e o que é que motiva um homem a acabar de ouvir uma notícia de olha, você perdeu tudo e seus filhos morreram, todos eles, né? Morreram e você perdeu tudo. E ele olha, ele rasga as vestes e diz assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Né? É claro que Deus está moldando a vida de Jó ali e Jó vai cair várias vezes ali em dúvidas e questionamentos, mas essa é a primeira frase que ele diz diante dessa grande notícia, né? Será que eu e você diríamos essa frase, né? Se não, um homem que tem a soberania de Deus na vida dele, entende a soberania de Deus e diz assim, tudo é de Deus, então bendito seja o nome do Senhor, né? Então alguém que entende ali a soberania de Deus iria entender muito mais depois dessa trajetória. Amém? Alguém tem alguma dúvida, irmãos? Comentário, algo para falar